edificação. Oramos no poderoso nome de Jesus por esta bênção. Amém. Como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? Nós percebemos aí que pela pandemia, pelo Covid, os pastores têm dito que pessoas sumiram das igrejas, ninguém sabe onde eles estão. E a pergunta é: como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? Para nós entendermos que não há escapatória para quem não levar a sério, nós vamos fazer um passeio aí pelo que a Bíblia tem nos ensinado. Primeiro, tem uma grande perdição. A grande perdição é que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, resolveu nos criar à sua imagem, conforme a sua semelhança. Está lá no livro de Gênesis: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes, as aves, os animais, ou seja, sobre a criação. Macho e fêmea os criou. Então o Senhor criou o homem, macho e fêmea, com esse alvo: tenha domínio sobre a criação. Essa foi o plano de Deus, essa foi a vontade de Deus. Mas houve uma grande perdição, porque a humanidade pecou, separou de Deus, passou a estar espiritualmente mortos. Macho e fêmea pecaram, Adão e Eva pecaram, se separaram de Deus, morreram espiritualmente. Nós entendemos que havia ali uma aliança entre Deus e a humanidade feita com Adão e Eva. Quando eles caem, todos nós caímos em Adão e Eva. Isso é chamado o pecado original. Nascemos separados de Deus, nascemos em pecado. E percebemos a partir daí que o domínio é feito sobre a criação. E os jornais aí estão dizendo aí os efeitos destrutivos da humanidade dominando sobre a criação, os muitos efeitos destrutivos. E a partir daí, então, o domínio é muito errado. A partir daí, Adão culpou Eva e não parou mais. Os maridos continuam culpando as esposas. Eva culpou o diabo, e às vezes é Eva, às vezes é o homem, às vezes é a mulher. Todas as culpas vão para as costas do diabo. E Caim matou Abel e não parou mais. A partir daí nós estamos separados de Deus numa grande perdição. Mas a Bíblia diz que Deus propôs uma grande salvação. Foi decidido na Trindade. Não foi decidido com a humanidade perdida. A humanidade não deu palpite, Deus não consultou, não perguntou sugestões. É uma coisa de Deus na Trindade. Quer saber? Dado a grandeza de Deus, foi decidido possivelmente na eternidade e com certeza desde a fundação do mundo, quando não tinha nem Adão nem Eva. Nós não vamos ler, eu vou só citar. Apocalipse 13, verso 8 diz, aquele capítulo sobre o anticristo. Então esse verso é bem grande, está falando que toda a humanidade ali está em adoração e vai adorar o anticristo, com exceção daqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então a decisão na Trindade de que Jesus morreria por nós é desde a fundação do mundo. Antes que houvesse Adão e Eva, antes que houvesse Jardim do Éden, Deus na sua grandeza já decidiu: eu vou salvar por Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso decidido na Trindade que assim seria. Por quê? Porque Deus é santo. Ele não pode fazer nada com mentira. Ele não pode fazer nada com engano. Ele não pode fazer nada com corrupção. Ele não pode fazer nada com injustiça. Ele também não pode salvar com jeitinho brasileiro. Ele também não pode salvar com opiniões da humanidade. Ele também não pode salvar porque uma religião pensa assim, outra assada, ou então eu acho que se eu der esmolas eu vou me salvar. Ele não salva por esses critérios, ele salva através do seu critério de santidade, amor e justiça. E o Senhor entendeu que para salvar a humanidade, uma das pessoas da Trindade, isso desde a fundação do mundo, ou possivelmente até antes dessa decisão, uma das pessoas da Trindade tinha que se tornar homem. Ao se tornar homem, é uma concepção milagrosa,
é uma gestação milagrosa, porque Jesus não estava iniciando a sua existência no útero de Maria. Como diz a Bíblia, o Verbo se fez carne. Sendo uma das pessoas da Trindade, sendo Deus em unidade com o Pai e com o Espírito Santo, pois Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, numa única natureza, compartilhando os mesmos atributos, em plena unidade. O Pai está sempre no Filho e no Espírito e vice-versa, o tempo todo funciona assim. Sendo ele essa pessoa divina, ele se fez carne. Quando ele tem a concepção milagrosa, a gestação milagrosa, Jesus não começou a existir, ele estava tornando-se carne. O eterno, o santo, o poderoso, o criador, estava deixando a glória do céu, humilhando-se no tempo e no espaço. Na verdade, ele que está acima de tudo e é o Senhor, ele que deu vida sobre tudo, para tudo que tem vida. Quando ele se tornou homem, em termos práticos, existenciais, ele se tornou menor que os anjos. Ele não era menor do que os anjos, mas de maneira existencial, por 33 anos, ele se tornou menor que os anjos, no sentido que ele tinha limitações de um corpo humano que os anjos não têm. Então ele tinha que se tornar homem, ele tinha que se humilhar no tempo e no espaço, ele tinha que deixar a glória do céu, ele tinha até mesmo que se tornar, existencialmente falando, de maneira voluntária, menor que os anjos, para que naquela cruz morresse o santo no lugar dos pecadores, para que naquela cruz morresse o eterno no lugar daqueles que não tinham vida eterna, para que naquela cruz o Criador morresse pelas criaturas, o Criador na pessoa de Jesus, em unidade com o Pai e o Espírito Santo, o Criador, o Eterno e o Santo, morresse por nós. Isso aí sacia a santidade de Deus, pois Ele não está salvando de maneira desonesta, Ele não está salvando com injustiça, Ele também não está salvando dando um jeitinho brasileiro. Uma das pessoas da Trindade tornou-se homem, santo, puro, eterno, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e morreu ali na cruz por nós, como decidido na Trindade. Ninguém sabia disso. Ninguém opinou, ninguém deu palpite, ninguém votou. É uma coisa que Deus decidiu. A humanidade está perdida, eu amo e quero salvar. Como é que eu vou salvar? Eu vou salvar desse jeito. Eu vou salvar através de Jesus, que vai deixar a glória do céu, vai se tornar menor do que os anjos, não em posição, poder e autoridade, mas existencialmente, num corpo humano, estava com limitações que anjos não têm. Ele vai se tornar menor que os anjos e naquela cruz vai morrer voluntariamente no lugar da humanidade, para quem nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É uma decisão de Deus. Deus fez isso por conta própria. Quando Jesus se torna homem, é voluntário. Ele disse: ninguém tira a minha vida, eu a dou, eu tomo de volta. Ele disse: o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, e ele é o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas. Foi voluntário. Ele está humilhando-se no tempo e no espaço, como decidido ali na Trindade, é de maneira voluntária. Ele não precisava se tornar homem. Mas se Deus fosse salvar, segundo a sua santidade, justiça e amor, Ele tinha que se tornar homem, senão não ia ter nada que ia saciar a justiça de Deus. Não ia ter nada que ia saciar o amor de Deus e a santidade de Deus. Então não se trata de orgulho, mas quando a humanidade, nas suas culturas, criou religiões, meditações, invocações, nada disso sacia a santidade de Deus, o amor e a justiça de Deus. Para saciar o amor, a justiça e a santidade de Deus, uma das pessoas da Trindade tinha que se tornar homem santo, puro, eterno e morrer pela humanidade, no lugar da humanidade, de maneira voluntária, como Deus decidiu na Trindade, sem perguntar para seu ninguém. É decisão de Deus. Ele decidiu,
ele invadiu a história, ele propôs a salvação que ele pode aceitar, segundo a sua santidade. Jesus morreu por nós de maneira voluntária, se tornou homem de maneira voluntária, aguentou o que aguentou por 33 anos de maneira voluntária, foi naquela cruz de maneira voluntária, porque ele tinha poder para subir aos céus a hora que ele quisesse. Ele podia ter se transfigurado, como foi no Monte da Transfiguração, corpo glorificado e subido aos céus. Mas se fosse para se glorificar e subir ao céu, se fosse para subir aos céus como Elias, se fosse para não morrer, ele nem se tornava homem. Ele nasceu para morrer. Ele nasceu para tomar o nosso lugar na cruz. Ele foi previamente anunciado pelos profetas, em especial, por exemplo, Isaías, só um verso bem significativo: ele foi transpassado pelas nossas transgressões. Transpassado é crucificado, perfurado pelas nossas transgressões. Moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, ele se tornou homem para morrer, e não para subir aos céus como Elias, não para se glorificar e subir aos céus, não para, na hora do vamos ver, clamar ao Pai que enviaria uma legião, ou sei lá quantos, milhares, centenas de anjos. Quando Pedro cortou a orelha de Malco, na mesma hora, esse que é o santo, puro, eterno, colou a orelha lá, e certinho, viu, irmão? Não ficou aquela cicatriz feiozona, não. Botou a orelha ali, bonitinha no lugar. Na mesma hora, e disse: Pedro, guarda essa espada, para essa hora eu vim. Então ele morreu de maneira voluntária por nós, e ele é o grande salvação, do grande Salvador. Agora, quando Deus decidiu na eternidade, e não perguntou para seu ninguém, a humanidade não sabia. A humanidade ia ter que saber. Então Deus chama Abraão, Isaque e Jacó, forma uma nação e passa a se revelar. Num dado momento, então, ele passa a falar de Jesus. Jesus tem o testemunho dos profetas. Citei só um verso de Isaías, mas Jesus tem o testemunho dos profetas. Jesus também tem o testemunho dos apóstolos. Eu estou agora falando os apóstolos de Cristo do colégio apostólico. Como nos dias de hoje a palavra apóstolo está sendo usado como sinônimo ou substituto de pastor, de reverendo, de padre, está muita gente usando a palavra apóstolo. Estão usando a palavra apóstolo sem querer ofender ninguém, posso dizer sem entender o que a palavra significa. Primeiro tem os apóstolos de Cristo, Efésios 2:20. Nós somos edificados no ensino, no fundamento dos profetas, dos apóstolos de Cristo, do colégio apostólico que escreveram o Novo Testamento, e Jesus é a pedra angular. Os apóstolos de Cristo, do colégio apostólico, são os autores do Novo Testamento, ou são os supervisores dos escritos dos seus companheiros. Eles são os apóstolos de Cristo, são os 11, Judas caiu fora, entrou Matias, possivelmente Deus deve estar contando Matias, não tem muita certeza, porque lá em Apocalipse, quando faz referência aos apóstolos, falam de 12. Se são 12, o apóstolo Paulo está dentro, ele escreveu 50% do Novo Testamento e teve aquele encontro real e pessoal com Jesus, sobrenatural, para ser o apóstolo dos gentios. Esses são os apóstolos do colégio apostólico. Ninguém ocupa essa posição. Não é 12 com Matias, 13 com Paulo, é 12 ou 13, mas não é mais. Ninguém se torna fundamento da igreja, sendo Jesus a pedra principal no lugar deles. Os apóstolos de Efésios 4:11, que as pessoas estão fazendo uma confusão muito grande nos nossos dias. Efésios 4:11 fala de 5 ministérios: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Os apóstolos de Efésios 4:11 é o ministério da igreja local. Na igreja local tem o evangelista, tem o pastor, tem o mestre,
Tem o profeta e tem o apóstolo. O apóstolo é aquele que é agraciado para ir para outro lugar e abrir igreja. Significa enviado. É a mesma palavra missionário, só que missionário é latim, apóstolo é grego. Apóstolo é enviado, ele é o missionário. Na Grécia hoje, nos cultos evangélicos, cada vez que eles falam, vamos orar pelo missionário que está saindo, eles não falam latim, eles falam grego. Lá na Grécia hoje, vamos orar porque nós estamos enviando um apóstolo. Apóstolo no grego, lá na Grécia até hoje, é a palavra para missionário que tem origem grega e não origem latina. É aquele ministério da igreja local que sai para abrir trabalhos. Ele é agraciado para abrir igreja. Ele não é apóstolo do colégio apostólico, fundamento da igreja junto com os profetas, Jesus, a pedra angular. Os apóstolos, fundamento da igreja, são os autores do Novo Testamento, testemunhas oculares. Nós estamos falando do grande Salvador, Jesus, que tem o testemunho dos profetas e testemunho do colégio apostólico. Eles foram testemunhas oculares. Segundo Pedro 1,16, acho que vai ser projetado aqui na Nova Almeida atualizada. Segundo Pedro 1,16, Pedro diz assim: não lhes demos a conhecer o poder e a vinda do Senhor Jesus Cristo por meio de fábulas engenhosamente inventadas, por meio de mitos, mas nós mesmos fomos testemunhas de sua majestade. O Salvador tem o testemunho dos profetas, o Salvador tem os testemunhos dos apóstolos. No primeiro verso da primeira epístola de João, capítulo 1, verso 1, primeira epístola de João, capítulo 1, verso 1, João diz assim: aquele que era desde o princípio, Jesus, nós ouvimos, nós vimos com os nossos olhos, nós o contemplamos, nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. Nós estamos falando do Salvador, essa pessoa da Trindade que se tornou homem. Ele tem o testemunho dos profetas, ele tem o testemunho dos apóstolos, ele tem o testemunho dos milagres espetaculares, ele tem o testemunho do Espírito Santo que desceu na forma de pomba, ele tem o testemunho de João Batista que diz, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele tem o testemunho de Deus Pai, que até onde eu sei, falou somente 2 vezes na história de voz audível, está no Novo Testamento. No batismo, Deus Pai disse, esse é o meu filho amado em quem me comprazo. No Monte da Transfiguração, ele disse, esse é o meu filho amado, quem me compraz. Eu não conheço nenhum momento outro da história que Deus Pai falou com voz audível. Ele tem o testemunho do Deus Pai, Deus Espírito Santo, dos profetas, dos apóstolos, dos milagres, das Escrituras, de que Ele é o Salvador. Deus decidiu na eternidade, ninguém sabia. Aí o Senhor passou a falar pelos profetas, os apóstolos foram testemunhas, Deus falou pelos milagres, falou por João Batista, falou pelo Espírito Santo, falou pela voz audível, que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é aquele que, plenamente santo, eterno e perfeito, saciando a justiça, o amor e a santidade de Deus, tomou o nosso lugar ali na cruz. Ele tornou-se homem. Por 33 anos, menor do que os anjos. Ele nunca foi menor que os anjos, fica bem claro isso, ele nunca foi. Voluntariamente ele humilha-se. E por ter tomado para si um corpo humano, tendo se tornado 100% humano, enquanto ele continuava sendo 100% Deus, humilhando-se no tempo e no espaço, ele estava ali por causa das limitações de um corpo humano, existencialmente menor que os anjos, por causa do corpo humano. Em si ele é sempre maior, mas por causa das limitações do corpo humano, ele se tornou menor que os anjos por 33 anos. Por que será que ele se tornou menor do que os anjos? Olha, os profetas falaram,
O Senhor falou, o simbolismo do tabernáculo de Moisés falou, os salmos messiânicos falaram. Ele se tornou homem para que pelos sofrimentos de sua morte, ele provasse a morte segundo a graça de Deus por todos. Ele não precisava morrer, ele podia subir aos céus, mas ele provou a morte em nosso lugar de maneira voluntária. É uma coisa da decisão de Deus, que Deus fez na história. A humanidade não sabia. Você quer saber? Pilatos e Herodes não tinham a mínima ideia do que estava acontecendo. O Sinédrio, aqueles 71 homens que decidiam as questões religiosas do judaísmo, não tinham a mínima ideia do que estavam fazendo. Você quer saber? O conselho dos anciãos, que também tinha atrelado ao Sinédrio, não tinha a mínima ideia do que estava acontecendo. Os soldados que crucificaram Jesus não tinham a mínima ideia do que estava acontecendo. Ele, de maneira voluntária, provou a morte por todos, para que nós pudéssemos ter perdão de pecados e vida eterna. Não tem como melhorar Deus. Não tem como melhorar Deus. Tem mania de limpeza? Não tem como melhorar Deus. Não tem como deixar Deus mais limpo do que Ele é. Você tem mania de dar conselho para todo mundo? Não tem como melhorar Deus. Deus é santo, puro, eterno, perfeito. Mas o Deus poderoso, todo-poderoso, não podia salvar com mentira. O Deus todo-poderoso não podia salvar com injustiça. O Deus Todo-Poderoso não podia salvar com um jeitinho brasileiro. O Deus Todo-Poderoso não podia salvar a menos que Jesus morresse naquela cruz por nós. Ele foi, nesse sentido, aperfeiçoado pela obediência, passando pelos sofrimentos, ao morrer na cruz por nós. Ele foi aperfeiçoado no seu papel de Salvador, não na sua santidade. Não tinha como melhorar Jesus. Não na sua divindade, não tinha como melhorar Jesus. Mas para ele ser Salvador, ele tinha que morrer naquela cruz por nós. Ele tinha que tomar a nossa culpa, morrer a nossa morte, para que nós fôssemos salvos e nos tornássemos filhos de Deus por adoção. Jesus é filho de Deus de maneira singular. Aqui eu não estou querendo explicar Deus nos mínimos detalhes, mas o que nós sabemos de Deus está na Bíblia. Nem tudo nós sabemos de Deus, dado a sua grandeza. Mas Jesus é filho de Deus de três maneiras. A primeira maneira é, sendo ele um ser eterno, preexistente, quando ele se tornou homem, o Verbo se fez carne, ele teve essa concepção e essa gestação milagrosa, sem sêmen masculino. Então, nesse sentido natalício, Jesus é filho de Deus, pois ele não tem pai terreno. Mas esse não é o sentido mais importante da expressão filho de Deus. Quando a Bíblia diz que ele é filho de Deus, quer dizer que ele é um com o Pai, de mesma natureza, de mesmos atributos. Por isso ele é o Filho unigênito. Ele é o único filho que foi singularmente concebido e gerado, já sendo um ser eterno, divino, um com o Pai, com o Espírito Santo, com os mesmos atributos, se tornando homem. Então ele é filho de Deus no sentido singular, porque ele é o único filho que tem natureza divina e atributos divinos. Ele é o único que compartilha com o Pai, com o Espírito Santo na Trindade, os mesmos atributos. São três formas de que ele é filho de Deus. No sentido natalício, ele não tem pai humano. No sentido principal, ele é um com o Pai e o Espírito Santo na Trindade. Ao ter sido concebido e gerado em Maria, ele foi concebido e gerado singularmente, pois estava sendo gerado em Maria o Eu Sou. Aquele que era em Maria, o que sempre foi, o que sempre será, um com o Pai e com o Espírito Santo. E tem um outro sentido, que há uma relação filial entre Deus Pai e Deus Filho. Está revelado na Escritura, nas Escrituras, está revelado sem muita explicação. Deus tem muitos nomes no Velho Testamento. Ele é Elohim, referindo-se ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Também referindo-se ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, ele é El. Ele é também Adonai, ele é El Shaddai,
Ele é o eu sou, o eterno. Aquilo que Deus é hoje, Ele sempre foi, Ele sempre será, Ele é o eu sou. Não sei se foi bom o que fizeram, mas eu vou explicar. Deve ter reparado que eu não usei o nome Jeová, porque eu não gosto do nome Jeová. Vou explicar por quê. Os judeus, muito zelosos e fazendo certo, Deus disse, não use meu nome em vão. Então, quando o Senhor falou para Moisés, eu sou, isso tinha consoantes. Aliás, todo o Velho Testamento tem consoantes, mas o Velho Testamento não tinha vogais. Não tinha vogais porque os escribas tinham o texto decorado, conforme eles olhavam as consoantes, eles já sabiam as pronúncias das palavras. Por isso que tem palavras de mesma raiz e pronúncias diferentes. Lá no hebraico, Maria e Miriam é o mesmo nome, porque não tem vogais, só tem as consoantes, e dependendo das vogais que você põe na hora da pronúncia, ia dar Maria ou ia dar Miriam. Mesma coisa, Jesus e Josué, e assim funciona o hebraico da Bíblia, né? Não tendo, então, as vogais, e os judeus não querendo falar o nome de Deus em vão, quando eles viam as 4 consoantes do nome de Deus, que significa o eu sou, o eterno, eles não tentavam pronunciar, e se sabiam a pronúncia, não pronunciaram, não ensinaram para ninguém, morreu, ninguém sabe. Então, quando eles viam as 4 consoantes, eles sabendo o que significa o eu sou, que Deus é o que sempre foi, o que sempre será, Ele é o eterno, eles simplesmente diziam, o eterno. É assim que os judeus até hoje se referem a Deus, ao eterno. Os reformadores da reforma protestante pegaram as vogais de Adonai e colocaram nas consoantes de o eu sou, que ninguém pronunciava. A partir daí surgiu o nome Jeová. Eu não gosto de falar Jeová, porque se não era para pronunciar, se os judeus não estavam pronunciando, quem que teve essa ideia maravilhosa de sair pronunciando o que ninguém sabia? Então eu não gosto, mas não quer dizer que está errado se alguém falar, desde que a pessoa fale Jeová, sabendo que se refere ao eu sou, que Deus é hoje, o que sempre foi, o que sempre será. Mas eu não gosto porque foi inventada uma pronúncia que não era para inventar. Bastava a gente falar que nem os judeus, o eterno. Ele é o eterno. Ele é hoje o que sempre foi, o que sempre será. Ele é o eu sou, o eterno. Então quero sugerir para você, pare de falar Jeová, fale o eterno. Fale o eterno. Se quiser pronunciar alguma coisa, estaria um pouquinho mais próximo, possivelmente seria Yahvé, possivelmente, mesmo assim não tem absoluta certeza. Fale o eterno. O eu sou é hoje, o que sempre foi, o que sempre será. E o eu sou tem vários nomes. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Quando Jesus estava na terra, ele podia ter orado. Oh, Adonai, mas não orou. Ele podia ter, mas é nomes de Deus. Você pode usar os nomes de Deus. Estou falando de Jesus. Ele podia ter orado. Oh, Elohim, mas não orou. Ele podia ter orado. Oh, El Shaddai, mas não orou. Ele falava Pai. E disse que é para nós orarmos falando Pai. E disse também, ora assim, Pai nosso. Ele falou para a gente usar Pai. A partir do momento que uma das pessoas da Trindade se tornou homem, sem desconsiderar os nomes de Deus que estão na Bíblia e têm significado e importância, no nosso relacionamento pessoal, o Senhor falou, fala Pai. Ele é filho singular. Nós somos filhos adotados, porque Ele se tornou homem e provou a morte por todos nós, morreu naquela cruz por nós. Foi aperfeiçoado no seu papel de Salvador, morrendo na cruz, porque se Ele não morresse na cruz, Ele não podia nos salvar. O Deus eterno que pode tudo, não podia nos salvar com mentira. O Deus eterno que pode tudo, não podia nos salvar com injustiça. O Deus eterno que pode tudo, não podia nos salvar com jeitinho brasileiro. O Deus eterno que pode tudo, não podia nos salvar se Ele não morresse na cruz por nós. Quando Ele se tornou homem, o Filho de Deus, aquele que é um com o Pai, o Espírito Santo, os mesmos atributos, se tornou homem nesse sentido, sem sêmen masculino, nesse sentido também Filho de Deus, mas Ele indicou que Ele se relaciona com Deus Pai através de um relacionamento filial que Ele não explicou, mas está na Bíblia. Cada vez que Ele ora, Ele fala Pai.
Na cruz ele fala: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Pai, em tuas mãos entrego meu espírito. Oh, ele poderia ter falado eu sou, porque ele é o eu sou. Ele poderia ter falado Adonai, não tem nada de errado. Mas ele falava Pai. Ficou exemplificado que existe um relacionamento entre Deus Pai e Deus Filho, nesse sentido de relacionamento filial, sem maiores explicações. Aqui eu paro, porque meu papel não é inventar, meu papel é ensinar a Bíblia. Então ele é filho de Deus em 3 sentidos: no sentido que ele não tem pai físico, pai biológico, no sentido que ele é singular, ele tem a mesma natureza e atributos, esse é o sentido principal, e no sentido que ele indicou que ele se relaciona com a outra pessoa da Trindade, chamando de Pai. E o Espírito Santo ele chamou de Espírito Santo, mas uma outra pessoa da Trindade ele chamou de Pai. Ainda disse: vocês vão chamar de Pai. E a Bíblia diz que, nos salvando pelo Senhor Jesus, nos tornamos filhos adotivos. Eu tenho uma boa notícia para você: você é filho de Deus por causa de Jesus. A outra boa notícia que eu tenho para você: Jesus não tem vergonha de você, sabia? Ele não tem vergonha de você. Se alguém fala mal de você, fala: eu morri por ele, eu está lavado com o meu sangue. Ele não tem vergonha. Para pensar nos seus parentes um pouco assim. Será que tem algum deles que você sente vergonha? Quero garantir para você que Jesus não tem vergonha de você. Ele se tornou de carne e osso como eu e você, para que ele pudesse nos livrar daquele que tinha o poder da morte em nossas vidas, o diabo. Não porque ele fosse dono da morte, mas porque ele induziu Adão e Eva a pecar, e o salário do pecado é a morte. Nesse sentido ele tinha poder. Mas quando o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado, Jesus perdoa todos os nossos pecados, nós temos nele vida eterna. Quando Jesus perdoa os nossos pecados, a morte acabou, nós somos filhos de Deus e temos vida eterna. Quando Jesus nos recebe, nos perdoa e nos abençoa e nos purifica e nos dá vida, o diabo não tem mais vez. Fomos comprados pelo sangue de Jesus. E ele até disse: em meu nome expelirão demônios. Tem hora que eu tenho vontade da sugestão para Jesus: ó Senhor, o Senhor não tem vergonha? Porque eu estou morrendo de vergonha. Porque está cheio de crente aí que tem autoridade e fica o diabo, o diabo, o diabo. Claro, se você observou uma obra do diabo, você tem que mencionar e usar autoridade, vai lá, desfaz, manda embora e acabou. Mas não pode ser, parece que o diabo manda em tudo. Parece que manda mais do que Jesus. E tudo é o diabo, isso, o diabo, aquilo. Irmão, você está lavado no sangue de Cristo. Jesus disse: meu nome expelirão demônios. E ele falou para pessoas que nós não sabemos o nome. Isso é outra história. Eu gosto desses textos, na Bíblia tem vários, de pessoas que você não sabe o nome, mas eles são servos do Senhor. Jesus disse para 70 pessoas, 70 discípulos, em Lucas 10, nós não sabemos os nomes. Talvez por tradição, um ou outro lá acha que ele é Cleopas, que está ali nos discípulos de Maús, um deles é Cleopas, não é? Por tradição acham que um dos 70 é eles, mas ninguém tem certeza. Sabe o que Jesus falou para esses ilustres desconhecidos, mas que eram lavados no sangue, que eram discípulos de Jesus? Sabe o que ele disse? Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e todo o poder do maligno, e nada absolutamente vos causará dano algum. E ninguém sabe o nome deles, mas o Senhor sabe, e o diabo sabia. É assim que funciona. Ele se tornou homem para nos livrar daquele que tinha o poder da morte sobre nossas vidas. Lavados no sangue dele, nós temos vida eterna. Nós somos filhos de Deus, e o diabo não tem mais vez conosco. Mas mesmo que os crentes ficam falando: o diabo, Jesus não tem vergonha de você, porque Jesus não sou eu. Ele não tem vergonha de você. Como que nós escaparemos se nós negligenciarmos uma salvação tão grande como essa? Como uma das pessoas da Trindade se tornou menor do que os anjos, existencialmente falando, no sentido que ele tomou para si
ou se tornou homem, limitando-se no tempo e no espaço, com limitações que os anjos não têm, para poder provar a morte por nós, para poder ser o nosso Salvador, morrendo na cruz, para que eu e você fôssemos filhos de Deus, para que nós estivéssemos livres do pecado, do diabo e da morte. Como nós vamos escapar se essa é a solução de Deus? Não é a solução das religiões e das culturas, é a solução de Deus, do céu para a terra. Jesus disse: eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Acho que nós podemos agora lermos juntos e devemos entender Hebreus 2. Vamos começar no verso 3. O verso 1 começa com uma exortação, que nós nos apeguemos com firmeza às verdades ouvidas, mas nós vamos começar no verso 3, Hebreus 2, 3 em diante. Hebreus 2, verso 3, Hebreus 2, verso 3 em diante. Como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? Irmãos, Jesus não podia salvar a si mesmo. Se nós lermos Salmo 22, que é bem profético, no Salmo 22 está profetizado que iam sortear as roupas de Jesus. Está profetizado que ele está fisicamente, emocionalmente, totalmente esgotado. Estava profetizado que ele ia sentir sede ali na cruz, que iam ter que dar uma coisa amarga para ele beber. Estava profetizado que iam passar balançando a cabeça e gozando: salvou os outros, salva você mesmo. Ele não podia salvar a nós mesmos. Foi decidido desde a fundação do mundo que ele tinha que tomar o nosso lugar na cruz para sermos salvos. Essa é a única maneira de ser salvo. Verso 3: como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? Esta tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, pelos profetas, depois nos foi confirmada pelos as que ouviram, os apóstolos. Verso 4: também Deus testemunhou juntamente com eles, por meio de sinais, prodígios, vários milagres e distribuição do Espírito Santo. Versos 6 e 7, inicialmente falando do homem colocado no jardim do Éden, macho e fêmea. Primeira leitura que faremos, a segunda aplicando-se a Jesus. Verso 6, pelo contrário, alguém em certo lugar, isso no Salmo 8, 4 a 6, alguém em certo lugar, Hebreus 2, 6, pelo contrário, alguém em certo lugar deu testemunho dizendo: que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites. Que é essa raça humana que Deus criou a sua imagem e semelhança, que ele não acabou com esse povo ainda. A Bíblia diz que Deus nos ama, nos amou, enviou seu Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Verso 7, fizeste-o por um pouco menor do que os anjos, Adão e Eva, porque tinham limitações que os anjos não tinham, e de glória e de honra o coroaste, porque Deus confiou aos homens e não aos anjos ter domínio sobre a criação aqui do planeta Terra. Verso 7, agora pensando em Jesus que se tornou homem. Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, não na autoridade, não na essência divina, mas na sua condição de ter se limitado no tempo, no espaço, no corpo humano, com limitações que os anjos não têm. Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, e de glória e honra o coroaste, porque depois que ele morreu, ele está exaltado à direita de Deus Pai. Tudo debaixo dos pés dele. Mas você olha aí, o que você vê? Você vê abusos, não vê? Você olha aí, você vê crueldades, não vê? Você vê injustiças, você vê guerras, fome, praga. É porque ele não voltou ainda para implementar o reino dele na sua plenitude. Porque está escrito que ele ficará ainda nas regiões celestiais, enquanto o evangelho é pregado a todos os povos, tribos, línguas e nações. Em um dado momento ele vai entender que é hora do anticristo aparecer, e no final ele vem nos salvar e vem nos libertar. Verso 8, todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora,
ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Nesse momento, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Não vemos, estão sujeitas. Não vemos, porque ele ainda não voltou em grande poder e glória. Mas o que é que nós vemos? Pelo testemunho das Escrituras, testemunho dos apóstolos, dos milagres, nós vemos Jesus. Verso 9. Vemos, porém, aquele que por um pouco, Jesus, por um pouco, 33 anos, foi feito menor do que os anjos. Ele nunca foi menor do que os anjos, eu quero deixar isso bem claro. Nem naqueles 33 anos ele era menor do que os anjos. Se ele desse uma ordem, os anjos obedeciam. Se ele desse uma ordem, os espíritos malignos iam embora. No final da tentação no deserto, ele falou para o diabo, vai embora, ele foi embora. Ele nunca foi menor, mas no sentido de limitações do corpo humano, ele se fez menor. Vemos, porém, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, por 33 anos, Jesus, que por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória, de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Ele se tornou homem, como decidido desde a fundação do mundo, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Não era obrigado a morrer, podia subir aos céus, mas também não era obrigado a se tornar homem, mas se tornou homem para morrer, para provar a morte em nosso lugar, de maneira vicária, de maneira substitutiva. Verso 10, porque convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Jesus foi aperfeiçoado pelos sofrimentos da paixão de Cristo no papel de Salvador. Se ele não morresse por nós, ele não seria o nosso Salvador. Não foi aperfeiçoado em santidade, nem em divindade, nem atributos divinos, mas ele tinha que morrer por nós. Como diz o Salmo 22, o pessoal zombando, salvou os outros, salva a si mesmo, mas ele não podia salvar a si mesmo. Ele tinha que voluntariamente tomar aquele cálice e morrer por nós. Verso 11, pois tanto o que santifica Jesus, como os que são santificados, nós, estamos lendo na Nova Almeida atualizada, mas eu vou ter que dar uma corrigida na Nova Almeida atualizada. Todos vêm de um, não é uma boa tradução. Todos são de um, como está na atualizada, corrigida, fiel, como está no grego. Todos são de um, todos são de um Pai. Nós temos um único Pai. Jesus tem um relacionamento filial com Deus Pai, que possivelmente na eternidade vamos entender melhor, e nós somos filhos adotivos. E por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Oh, Jesus não tem vergonha de você, e nem de mim. Mas tem hora que eu morro de vergonha dos crentes, irmão. Oh, tem hora que eu morro de vergonha. É o diabo isso, o diabo aquilo. Ai, mas me dá uma vergonha, porque Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor, e o pessoal fica, o diabo, ele fez isso comigo hoje, ontem, depois anteontem. Jesus é o Senhor. Tem hora que eu tenho uma vergonha de crente, porque eles põem Jesus em segundo lugar, e o diabo em primeiro lugar, mas dá uma vergonha de crente. Mas Jesus não tem vergonha de crente, Jesus não tem vergonha dos irmãos. Se o diabo falar alguma coisa, ele fala, eu morri por eles, eu comprei esse povo com meu sangue, eles são meus. Mas eu não sou Jesus, tem hora que eu fico com vergonha dos crentes. Verso 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, filhos adotivos somos nós, também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Presta bem atenção aqui. O diabo não é o dono da morte, que fica bem claro. Quem dá vida, quem vai julgar é Deus, não é o diabo. Ele tem o poder no sentido que ele induziu o homem, macho e fêmea, a pecarem, e pelo pecado original nós somos pecadores, nascemos em pecado, estamos separados de Deus. Ele tem esse poder da morte no sentido que ele nos induziu a pecar.
Mas Ele não manda mais do que isso. Só que quando o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, aí acabou o poder do pecado, da morte e do diabo sobre nós. Agora em Cristo nós mandamos as forças das trevas embora, no poderoso nome de Jesus. E por Jesus e pelo Espírito Santo em nós podemos ser libertos de todos os pecados, de todos os vícios, de todas as coisas erradas. Ele se tornou, tendo os filhos... Bom, vamos ver o verso 14 de novo. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas, se tornou homem, para que pela sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Destrói a autoridade do diabo sobre nós, porque lavados no sangue de Cristo, nós somos filhos de Deus, nós temos vida eterna, nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, acima de principados e potestades, e no nome de Jesus a gente pode desfazer as obras do diabo e não permitir. Teve uma época na minha família, a coisa estava bem estranha lá, não vou entrar em detalhes, mas eu estava sentindo presença maligna dentro lá da minha casa. Eu falei, aqui na minha casa não. Aqui eu tenho autoridade, aqui não. Mandei embora, nunca mais. Está sentindo uns arrepios, não sei o quê, do capeta. Eu falei, não, aqui em casa não. Aqui daqui para vai onde você quiser. Mas aqui não. E também no meu carro também, na minha vida não tem esse negócio. Encostou, vai desencostar. Porque nós temos autoridade. Manda embora em nome de Jesus. Ah, pastor, quando eu estou dormindo, eu estou sonhando, não sei o quê, está vindo uns pensamentos, pesadelo do capeta, veio. Mas você tem autoridade, manda embora, não virá mais, acabou. Eu abençoo a minha vida, eu abençoo o meu sono, abençoo o meu quarto, abençoo a minha casa, abençoo minha família, abençoo meus filhos. Aqui não tem vez, fui lavado no sangue de Cristo, vai embora em nome de Jesus, acabou. Às vezes, dependendo de quem você vai orar e dos envolvimentos que a pessoa tem, você começa a sentir uns arrepios, não é? Às vezes o pastor começa a ouvir, sentir uns trecos, dependendo de onde você está, o que você está fazendo, você vai orar, fala, meu, capeta está aqui, mas vai embora logo, vai embora em nome de Jesus, pronto, acabou. Porque tem gente que está encapetado mesmo, porque tem gente que está assistindo o que não deve, tem gente que está invocando o que não deve, tem gente que está usando a internet do jeito que não deve, tem gente que está falando palavras feias, tem gente que está se envolvendo com o pecado, que dá portas para as trevas, ele está meio encapetado mesmo, mas você é de Jesus, evangeliza, fala, manda embora, porque o diabo não tem mais autoridade sobre nós. Nós somos comprados e lavados no sangue de Cristo. Oh, deixa Jesus orgulhoso, porque parece que ele nunca tem vergonha da gente. Por isso que ele não tem vergonha, mas também não vai dar motivo. Ele não tem vergonha, mas também não dá motivo para Jesus. Verso 15. E livrasse, ele se tornou homem, em outras palavras, verso 15. E livrasse todos os que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Oh, ninguém gosta de morrer, certo? Todo mundo quer morrer assim, tranquilinho, né? Sem dor e tal. Mas quem não tem Jesus tem pavor da morte. A gente sabe, não vai ser legal a hora de morrer, vai ser triste. A Bíblia fala que a morte é um inimigo. Os parentes vão ficar tristes, a pessoa vai chorar. E também se ninguém chorar por você no funeral, irmão, você está mal, né? Era pelo menos na hora que você... Eles não falam bem de você, mas na hora da morte eles têm que chegar no funeral e falar, oh, que pessoa, né? Ninguém vai falar nada, está feio esse negócio. Mas se você deu bom testemunho, andou com o Senhor, o povo vai chorar. E sabe aquelas declarações de amor? Eles estão esperando o funeral, para falar no funeral, oh, como amava essa pessoa, mas essa pessoa era boa. Antes disso ninguém fala nada, mas quando acabou de morrer, vira o maior herói da família. Não é verdade? Irmão, então, mas verso 15 diz que ele se tornou homem para nos livrar daqueles que tinham pavor da morte. Ninguém gosta de morrer, não é para gostar de morrer, é para gostar de viver, é para gostar de dar fruto para Deus, é para gostar de viver para a glória de Deus, mas quando a hora chegar, a gente sabe que nós estamos indo para a presença de Deus. Ele falou para o ladrão da cruz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quem tem Jesus sabe para onde vai, não gosta
gosta de morrer, não é para gostar de morrer, é para gostar de viver cheio do Espírito Santo, dando frutos para Deus, é para gostar de viver. Mas a hora que chega a hora da morte, tem que falar: eu sei para onde eu estou indo. Para falar para os familiares, vocês vão ficar chorando aí, falando que eu sou legal, mas eu preciso dizer uma coisa para vocês: não precisa chorar muito não, porque eu estou indo para a presença de Deus. Você pode chorar porque, afinal de contas, eu pagava algum dos boletos, agora vai sobrar só para vocês, então fica chorando. Mas fica sabendo o seguinte: eu estou indo para a presença de Deus. Está cheio de gente que não quer que os avós morrem para dar aposentadoria, né? Os avós morrem, vai a aposentadoria embora, o avô não pode morrer, a mãe não pode morrer, ninguém pode morrer, porque estão vivendo nas custas da aposentadoria dos pais. Verso 17: por isso mesmo era necessário que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos de carne e osso, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, para fazer propiciação pelos nossos pecados. Você já consegue responder, né? Como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? Irmão, não tem outra salvação. Não tem como melhorar Jesus. Não tem como melhorar a Trindade, que decidiu que ele se tornaria menor do que os anjos para morrer por nós. Isso sacia a vontade, a justiça, a santidade e o amor de Deus. Nada mais sacia. Só ele podia morrer por nós e nos dar a vida eterna. Herodes não sabia o que estava fazendo, nem Pilatos, nem os soldados. Ele estava lá voluntariamente tomando o nosso lugar, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você prestar atenção nas passagens da paixão de Cristo, são muito difíceis para mim, porque tem muita crueldade. Quando eu chego ali, dá vontade de pular. Eu não vou ler isso de novo, não. É um negócio cruel demais. Mas se você ler as passagens da paixão de Cristo, por mais duro que seja, é tão maravilhoso. Jesus está tão ciente do que está acontecendo. Como ovelha muda foi levada ao matador. Você vai prestando atenção e não abre a boca, irmão. Num certo sentido, ele não abre a boca para falar com o pé de chinelo. É mais ou menos que nem eu. Também não gosto de ficar falando com o pé de chinelo. Ele não abre a boca para falar com o pé de chinelo. Chega um momento que Caifás fica irritado. E está claro no texto, ele fica irritado: você é o Filho de Deus, o Cristo? Ele fala: eu sou, e você verá o Filho do Homem à direita do Todo-Poderoso vindo nas nuvens. Nessa hora ele respondeu. Depois ele foi na frente ali de Pilatos, e Pilatos tinha o poder de soltá-lo, aquele monte de acusação falsa, ele não abria a boca. Pilatos ficou nervoso também: você não vai abrir a boca, você não sabe que eu posso te soltar? Aí ele falou para Pilatos: nenhuma autoridade você teria se do céu não tivesse sido dada. Aí ele fala mais um pouco. Daí para frente ele não fala nada. O pessoal está dando chute nele, está cuspindo, coloca coroa de espinho, põe manto, tira manto, zomba de cá, zomba de lá. O tempo todo ele não fala nada. Só falou com esses dois. Quando ele estava carregando a cruz, as mulheres comovidas choravam, lamentavam em alta voz. Parou, olhou para elas e falou: chora por vocês mesmos. E aí passou a descrever aquilo que seria a destruição de Jerusalém, quando o Império Romano destruísse Jerusalém, o templo, no ano 69. Nessa hora ele falou: chora por vocês mesmos. Pois na cruz, ele falou: João, cuida da minha mãe, João vai cuidar de você. O resto foi com o Pai. Deus meu, por que me desamparaste? Citando o Salmo 22. Ele não estava largado lá na cruz, não. Ele estava em plena comunhão com o Pai e o Espírito Santo. Ele só estava dizendo: nesse momento, o Salmo 22 está se cumprindo. Numa outra vez, ele morreu orando, falando ao Pai: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Oh, tudo está consumado. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. É maravilhoso, é duro de ler por causa da crueldade da paixão de Cristo, mas é maravilhoso ler como ele morreu, o que ele falou da sua ressurreição, como ele ressuscitou, como ele está vivo. Ele é o único salvador da grande salvação para a grande perdição. Como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Mas tem gente que qualquer coisinha não vai mais na igreja. Pastor, não lembrou do meu aniversário. Qualquer coisinha é motivo, hein, irmão? Qualquer coisinha, não vou mais, não falo mais, não sei o quê. Fica firme com Jesus, irmão, porque não tem outra salvação.
Não arruma picuinha para reclamar, não. Não arruma mimimi para reclamar, não. Pega a Bíblia para ler, pega a Bíblia para estudar, começa a orar, começa a buscar Deus, gruda no povo da oração, gruda no povo que quer buscar Deus e andar com o Senhor. Para de achar mimimi, pela cabeça de ovo, irmão. Pega firme com Jesus. Ele está vivo, Ele é o Senhor. E você, cheio do Espírito Santo, vai ser usado por Deus. Vamos ficar em pé, vamos fazer um clamor a Deus. Enquanto eu estiver clamando e você clamando, o pastor Armando vem também. Eu vou, assim, irmão, desculpa aí, eu vou falar. Na Bíblia tem vários tipos de oração, né? Tem hora que você ora silenciosamente. Vai lá no quarto, ora no quarto. Você começar a gritar sozinho lá no quarto, vão achar que você está maluco. Ana orou assim tão baixinho, né, que o sacerdote ali não percebia que ela estava orando. Tem oração silenciosa, tem o seu papel, tem oração mais no secreto, mas tem oração que é clamor do povo de Deus. Nesse momento, a oração do clamor, tá bom, irmão? Nesse momento você não está no secreto do seu quarto, não. Nesse momento, a oração do clamor. Quando eu estiver orando, você ora também, irmão. Você fala, pastor, não sei. Aí lembra da Assembleia de Deus, ora que nem eles. Não, pastor, eu nunca vi. Eu duvido que você nunca viu a Assembleia orar. Então, nesse momento que eu estiver orando, irmão, é para você orar. Para você orar, amém? Vamos orar. Pai amado, nós nos colocamos na presença do Senhor, nós pedimos perdão dos nossos pecados. Pai amado, às vezes situações terrenas, bobeiras, coisas sem sentido. O pessoal fala, não vou mais à igreja, eu não vou mais ler a Bíblia, eu não vou mais orar, Deus não respondeu a oração como eu queria, parece que Deus não faz a minha vontade, só faz a vontade dele, e começa a reclamação, começa a murmuração, vai se deixando levar por circunstâncias, sem se humilhar diante do Senhor, e aí vem uma luta, outra luta, a luta na família, a luta no trabalho, Deus me ama, Deus não me ama mais, será que Ele me ama, será que Ele não me ama? E vai se deixando levar por pensamentos destrutivos, e de repente vai desanimando, e vem os dardos inflamados do inimigo, e começa a negligenciar a tão grande salvação proposta em Jesus. Pai amado, misericórdia. Tem luta na vida sim, tem luta na família, tem luta no casamento, tem pessoas sofrendo com enfermidade na família, tem pessoas sofrendo com drogas na família, Pai amado, tem pessoas sofrendo com violência e abusos na família. Misericórdia, Senhor, misericórdia, misericórdia, Senhor. Mas, Pai amado, dê nessa noite um temor no nosso coração, de tal maneira que nós não vamos negligenciar tão grande salvação. Nós vamos andar em comunhão com o Senhor, nós vamos fazer a Tua vontade. Jesus não tem vergonha de nós, e nós não queremos dar motivo para Ele ter vergonha. Queremos andar na presença do Senhor, queremos fazer a vontade do Senhor. Nós queremos plenitude do Espírito Santo para andar nos Teus caminhos, fazer a Tua vontade, ser sal da terra, ser luz do mundo. Nesta noite, enche o Teu povo do Espírito Santo, nessa noite. Senhor, se alguém aqui perdeu a vontade de orar, nós repreendemos em nome de Jesus. Se alguém aqui não tem mais força de abrir a Bíblia para ler, nem que seja o Novo Testamento, nós repreendemos em nome de Jesus. Se tem alguém aqui tão abatido, e é normal estar abatido em tantas situações difíceis, que ele tenha a força de falar misericórdia, 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 mas que ele não pare de orar. Não pare de orar, não pare de ouvir a Tua voz. Renova o Teu povo, Senhor. Renova o Teu povo com a Tua presença. Renova o Teu povo com o Teu Espírito Santo. Manda fogo do céu. Pai amado, dê vontade do Teu povo de orar, e quando houver oportunidades de participar aqui dos jejuns que tem no vale, nas reuniões de oração que tem no vale, nas vigílias, Pai amado, que o Teu povo venha orar, que o Teu povo venha participar, que o Teu povo venha buscar a Tua face. Como escaparemos nós
se não levarmos a sério tão grande salvação. Derrama do teu poder, da tua glória, da tua presença, do teu Espírito Santo. Oramos no poderoso nome de Jesus.